Também saúdo a igreja com a paz de Cristo. Amém. É sempre gratificante na parte do Senhor estarmos aqui para trazer mais uma palavra. Eu agradeço ao pastor por ter confiado estar aqui trazendo uma ministração de uma palavra para a vossa igreja. E hoje eu vou trazer uma palavra que vai ser um pouco diferente do que os irmãos estão acostumados, mas que é a palavra do Senhor, né? Então vamos aproveitar o tempo. Eu espero que eu possa ministrar tudo que está aqui, para que a gente possa sair com a porção dobrada hoje, como Eliseu pediu a Elias, não é verdade? Então abra aí no livro de Gênesis, no capítulo 11. É um texto muito conhecido, mas que pouco mencionado na igreja. Nós vamos ler esse texto, que é muito interessante e que tem uns princípios aqui que são essenciais, que se eu e você atentarmos para colocar em prática, com certeza vai funcionar e o Senhor vai nos guiar com o seu Espírito Santo. Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então nos diz assim, é uma palavra muito conhecida, que tem como um tópico aqui na minha Bíblia, a Torre de Babel. É Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Eu estou aqui com uma versão corrigida, que diz assim, ó: e era toda a terra de uma mesma língua, e de uma mesma fala. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra do Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimamos-los bem. E os tijolos servirão de pedra, e o betume por cal. E disseram: vamos, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém. Irmão, esse texto é muito interessante, né? Eu estava até ali conversando com o nosso irmão Rodrigo, antes de entrarmos aqui na casa do Senhor, sobre a sua caminhada, né? Já bem mais tempo que eu. Eu já perguntei a outros irmãos na fé também há mais tempo do que eu, até irmãos que já têm até 40 anos de caminhada no Evangelho, se eles já tinham visto alguém pregar sobre a Torre de Babel. E por incrível que pareça, de todos eles que eu perguntei, nenhum nunca ouviu ou já ouviu alguém falar que se pregou sobre esse texto muito interessante que está aqui no livro da Gênesis, sobre a Torre de Babel. Até porque esse decorrido aqui, esse fato que teve nessa época, há anos, há milhares de anos atrás, né, é uma coisa que estava contra a vontade de Deus. Porque Deus disse: crescei, multiplicai e se espalhai pela terra. E aqui eles estavam fazendo totalmente o contrário daquilo que Deus queria. Mas esse não é o foco da mensagem que eu vou trazer para os irmãos dessa noite. Também não vou aqui me ater na questão histórica desse texto, até porque nos povos da antiguidade, esses tipos de construção aqui, que os babilônios
faziam, os egípcios faziam, essas torres, elas eram chamadas de zigurates. E aqui há uma questão histórica muito grande e nós não temos tempo de entrar nesses mínimos detalhes aqui. Mas bem, meus amados, nós estamos vivendo em uma geração, hoje, em que o povo de Deus ele está buscando uma vida mais assim materialista, que era o caso aqui de construção, do que de uma vida mais afiada, mais com compromisso com a sua palavra. Isso tem sido uma das maiores armas que o inimigo ele tem usado para tentar destruir o progresso, o caminhar do crente também como o caminhar da igreja. E para que o nosso crescimento ele seja um crescimento saudável, né, é necessário também que o crescimento da igreja ela seja também o crescimento dos irmãos. Porque eu nunca vi dizer de que um irmão está crescendo enquanto a igreja está caindo. As duas coisas elas andam uma entrelaçada com a outra. Se você está crescendo, a igreja também ela está crescendo com você. Se você estiver parando, é sinal que tem alguma coisa errada com a igreja. Então a igreja também está parando. Aí você vai me perguntar, não, irmão? Jesus disse que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra elas. Sim, é verdade. Jesus disse, né? Mas, como aqui já foi dito pelos irmãos, até os irmãos que já entraram em alguns detalhes que eu vou apenas relembrar de novo, sobre você olhar para Cristo. E esse texto aqui, ele tem alguns princípios que, se nós colocarmos em prática, tirando desse contexto aqui, trazendo para os nossos dias de hoje, é uma coisa muito interessante o que eles estavam fazendo. Eles seguiram aqui alguns princípios que eram contra a vontade de Deus. Mas hoje nós vamos aplicar esses princípios em favor da vontade de Deus. E eu trouxe um tema para a gente debater nessa noite, desse texto aqui. E esse tema é o seguinte, ó: princípios importantes para o crescimento da igreja. E no que a igreja cresce, nós também crescemos, e aí a bênção ela é completa. Aleluia. Então, meus amados, né, diante dessas verdades, o que é que a gente deve fazer? O texto nos mostra aqui alguns princípios que, se nós observarmos eles aqui atentamente, com a ajuda do Espírito Santo, é claro, nós vamos conseguir a caminhada com segurança até a Jerusalém Celestial. Então, de acordo com os princípios que esse texto aqui nos oferece, qual é o primeiro princípio que eu gostaria de destacar nesse texto? Fique com a Bíblia aberta, e os versículos que eu vou citar, você apenas escute, que não dá tempo a gente abrir, porque é muitas passagens, e você apenas, como a irmã já falou, né? E o que ela falou é uma verdade bíblica interessante. Ela não sabe ler, mas ela escuta. E Paulo disse lá em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, nesse texto da Torre de Babel, a construção ela estava se desenrolando, estava crescendo, estava fluindo. Mas por que essa construção ela estava crescendo? É o primeiro princípio para mim e para você. Para a igreja crescer, sabe qual é? Que nós temos que ter a mesma linguagem. Tem que haver na igreja do Senhor a mesma linguagem. Amém. Sabe por que muitas igrejas aí elas estão fechando a porta? Devido à diversidade de linguagem que tem dentro da igreja. E quando eu falo diversidade de linguagem, eu não me refiro ao dom de línguas estranhas, mas sim ao falar, ao tipo de que muitas vezes se levanta dentro da igreja contendas por falsas, vamos assim dizer assim, falsas discórdias que tem, não é nem falsas, até discórdias que acontecem, porque um tem uma linguagem, outro tem outra linguagem. Você quer ver um exemplo de uma igreja que ela foi ali chamada por Paulo numa doutrina, porque ela estava tendo vários tipos de linguagem. A igreja de Corintos tinha um lá que era da linguagem
Tinha outros que eram da linguagem de Pedro, outros da linguagem de Cefas, e aquela confusão. Aí Paulo não. Aí é o que Paulo deixou escrito para exortar eles, e que esse princípio serve para mim e para você, para a nossa edificação. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, olha o que é que Paulo diz em respeito de linguagem. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vocês divisão. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. E quantas igrejas não está tendo divisão devido à linguagem? Você quer ver um exemplo bem claro de divisão de linguagem? Ah, eu não vou não hoje, presbítero. Quem vai pegar é o irmão Alexandre, e ele é meio cabuloso, não vou não. Ah, eu não vou não, porque domingo quem vai pregar é o presbítero de volta. Não é parado, já morreu. Eu também não vou. É o tipo de linguagem na igreja que está tendo. Não, pô, meu irmão, misericórdia. Nós temos que falar todos a mesma coisa. Eu parei o versículo na metade. Ele continuou: antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição, na mesma linha de vontade, mental, e no mesmo parecer, que nós possamos ter aqui, chegar às mesmas conclusões. Mas nós sabemos que a igreja está cheia de cabeças diferentes, mas o Espírito Santo é um só, e ele fala a cada um de nós pela palavra de Deus. Então o primeiro princípio que nós temos que guardar é que nós temos que ter a mesma linguagem. Quando nós temos a mesma linguagem, nós conseguimos fazer com que a igreja dê testemunho aí fora no mundo. Aleluia. Escute o que é que Paulo disse em relação de linguagem, e que essa linguagem ela trazia, né, edificação para a igreja. Ele escreveu a 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 6 em diante. Olha o que é que Paulo diz, porque o nosso evangelho não foi a vocês somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. O evangelho é o poder da palavra de Deus, pregada pelo Espírito Santo aos seus filhos. Ele continuou: e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vocês por amor de vocês. Paulo estava aqui ensinando a eles. Enquanto eles estavam lá, eles ensinavam a palavra e eram amados pelos irmãos. Mas com a saída de Paulo e a entrada de outros, começou a bagunçar tudo dentro da igreja. Começaram a mudar as coisas. Aí Paulo: não, aí só por amor de vocês é que eu escrevo essas palavras. Aí ele continua no versículo 6, e vocês foram nossos imitadores. Não tem não, mas eu vou colocar aqui uma vírgula. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês foram nossos imitadores. Eles tinham aprendido aquilo que os apóstolos tinham ensinado e estavam imitando, ou seja, estavam colocando em prática, através do poder que é o evangelho pregado pelo Espírito Santo, a mesma linguagem dos apóstolos. A igreja estava ministrando. Ele ainda continua: imitadores nossos e do Senhor. Eles, além de imitar e colocar em prática aquilo que Paulo ensinava, também se igualavam às ações do Senhor Jesus. Aleluia. Quando mantemos a mesma linguagem, estamos imitando a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele ainda continuou: apesar de muito sofrimento, está acontecendo hoje, no mesmo dia, a igreja está sofrendo perseguição, entrando heresias dentro da igreja. Agora, por que isso acontece? Por causa da divisão. Uma igreja unida, ela ali forte, ali na palavra do Senhor, quando aparece alguma coisa estranha, já se levanta uns e diz: não, isso aí está errado. A palavra do Senhor diz que é assim. Por quê? Porque aqui nós estamos mantendo a mesma linguagem. E eu glorifico a Deus, que Deus tem me colocado aqui no canto, que nós estamos aqui unidos. A palavra aqui é pregada. O Senhor fala aqui através dos seus servos, e nós aqui estamos aqui para aprender. E quando não fomos arrebatados, até lá é aprender. Ele continuou: recebemos
Santo. Aleluia. A palavra, ela é pregada e ela produz, com a ajuda do Espírito Santo, ela produz alegria. A mesma linguagem, ela produz alegria. E isso é edificante para a igreja. Ele ainda continua: assim tornaram-se modelo. Aleluia. Que nós possamos ser uma igreja modelo para esse mundo aí fora, meus amados. Então, o primeiro princípio que eu aprendo aqui nesse texto é que nós temos que ter a mesma linguagem. A prova que, se tivermos a linguagem diferente, o próprio texto aqui da Torre de Babel, ele responde. Enquanto a linguagem era a mesma, o que estava acontecendo com a torre? Ela estava crescendo. Mas quando desceu, o Senhor desceu e confundiu as línguas, o texto diz que a construção parou. Olha só, quando começamos a ter divisões, a ter distensões, e que de lá, e que de cá, a igreja estaciona, ela para. Mas hoje nós estamos aprendendo pelo poder da palavra. Nós vamos sair daqui hoje revestidos pelo poder do Espírito Santo, porque essa palavra ela vai entrar em nossos corações. Aleluia. Através da mesma linguagem, a igreja ela consegue envergonhar o diabo. É verdade. Escuta o que foi que Paulo disse a Tito, no capítulo 2 e no versículo 7 e 8, através da linguagem. Olha o que Paulo disse a Tito: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, está ligado à doutrina, à palavra. Mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual não se pode dizer nada, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Aleluia. A linguagem unida envergonha o diabo. Ele não tem poder contra você, contra a igreja ali firmada, arraigada na palavra. O inimigo é envergonhado. Por que é que muitas igrejas aí às vezes fecham a porta? Até essas igrejas pequenininhas de garagem aí, é porque o negócio lá está diferente, né? Mas aqui a palavra ela é uma só. Aleluia. O que é que a mesma linguagem ela ainda pode trazer para a igreja? Além de testemunho, alegria no espírito, né? De você, a igreja conseguir envergonhar, derrotar o inimigo. A mesma linguagem ela produz paz na igreja. Oh, glória a Deus. 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, é interessante sobre esse negócio. Olha o que Paulo diz, sem mais, irmãos, despeçam de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortar-se mutuamente, todos. Ele está dizendo: vivam em paz, tenham um só pensamento, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que produz, o Senhor estará com vocês. Produz paz, um só pensamento, uma só forma de falar. Isso é o que faz a igreja estar ali firme, crescendo para o templo do Senhor. Então esse é o primeiro princípio desse texto da Torre de Babel. Esse texto é maravilhoso, é lindo esse texto. Segundo princípio que esse texto aqui pode nos ensinar. Muito obrigado. Fique com a Bíblia aberta em Gênesis capítulo 11. O segundo princípio está no versículo 2 desse mesmo texto aí. Olha o que diz, aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Na sua, talvez esteja um terreno sólido, na sua versão. Segundo princípio que a igreja precisa para crescer é que ela precisa ter uma base sólida.
E quem é